Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua vontade divina em nome de todos, primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 15, 25 de abril de 1923.
Vontade de Deus é o caminho real que conduz à santidade da semelhança do Criador. A vontade de Deus é o caminho real que conduz à santidade da semelhança do Criador. Luísa, continuando de onde ficou Adão, Deus a constitui como cabeça de todos e portadora da felicidade e bens que haviam sido atribuídos a todos. Rezando, e meu doce Jesus veio, pondo-se junto a mim para rezar junto comigo. Mas bem sua inteligência se refletia na minha, e eu rezava com a sua, com a inteligência dele, né? Sua voz ecoava na minha e rezava com sua palavra. Mas quem pode dizer os efeitos intermináveis desta oração? Depois o meu amado Jesus disse-me: minha filha, quis rezar juntamente contigo para te reafirmar em minha vontade e te dar a graça de te encontrar ante a majestade suprema no ato da criação do homem. E como dotamos de todos os bens, e sua vontade era a nossa. E sua vontade era a nossa. E a nossa a sua. Sua vontade era a nossa. E a nossa a sua. Tudo era harmonia entre ele e nós. E queria tomava de nós santidade, sabedoria, poder, felicidade. Era nosso protótipo, nosso retrato, nosso filho feliz. Assim que Adão, no princípio de sua existência, teve uma época em que cumpria a maravilha, a finalidade para a qual foi criado. Provou o que significa viver do querer de seu Criador. Éramos felizes mutuamente ao ver reproduzir em nossa imagem nossos mesmos atos. Logo, assim que rompeu a sua vontade com a nossa, ficou dividido de nós. Portanto, os primeiros atos do homem estão em nossa vontade, e eu não quero outra coisa de ti, senão que venhas em nosso querer, para seguir de onde Adão deixou, para poder ligar em ti todas as harmonias que ele rompeu. E assim como esta primeira criatura, tendo sido criada por nós como cabeça de toda a família humana, com subtrair-se do nosso querer, levou a infelicidade a todos, assim tu, convi a continuar de onde ele deixou, constituímos-te como cabeça de todos, e portanto portadora daquela felicidade e bens que tinham sido atribuídos a todos se tivessem vivido em nosso querer. E eu, meu Jesus, mas como pode ser possível isto? Se convém tu mesmo sobre a terra a redimir-nos e a sofrer tantas penas, não se adquiriu a felicidade que o primeiro homem perdeu para si e para todos. Como pode ser agora que, ao me vincular em teu eterno querer, possa restituir esta felicidade perdida? E Jesus, minha filha, todos os tempos estão em minhas mãos, dou a quem quero, e para isso me sirvo de quem quero. Muito bem poderia ter trazido a felicidade que contém minha vontade sobre a terra, mas não encontrei nenhuma vontade humana que quisesse fazer vida perene na minha, para retomar os vínculos da criação e dar-me novamente todos os atos do primeiro homem, como se os tivesse feito todos com o selo da vontade suprema, e por isso pôr à disposição de todos a felicidade perdida. É verdade que estava minha mãe, mas ela devia cooperar junto comigo a redenção. Dava para fazer junto. Não tinha como trazer o reino da divina vontade naquela época, porque Jesus vai explicar isso aqui. Além disso, o homem era escravo, aprisionado por suas mesmas culpas, doente, coberto de chagas, as mais asquerosas, e eu, como pai amante, vinha a desembolsar meu sangue para resgatá-lo,
Vinha como médico a curá-lo, como professor a ensinar-lhe o caminho, o meio para não deixá-lo precipitar no inferno. Pobre enfermo, como poderia ter se esparçado nos eternos voos de meu querer, se não sabia caminhar? Se eu tivesse querido dar a felicidade que contém minha vontade, teria sido como dá-la aos mortos e fazê-la pisotear. O homem estava indisposto para receber tanto bem e por isso quis ensinar a oração para dispô-los. E me conformei em esperar outras épocas, deixar passar séculos e séculos para fazer conhecer o viver meu querer, para dar o princípio a esta felicidade. E é eu, meu amor, se com a tua redenção nem todos se salvam, como pode a tua vontade dar a felicidade a todos? Faz umas perguntas interessantíssimas, né? Que Jesus fala felicidade para todos, mas a redenção tem muita gente que mesmo que foi redimida está indo para o inferno. Então, como que essas pessoas vão receber essa felicidade? Como que todos vão receber essa felicidade? E Jesus respondeu: o homem será sempre livre. Não lhe tirarei jamais os direitos que lhe dei ao criá-lo, de liberdade, um dos direitos, uma das coisas que Deus nos deu ao criar. Livre arbítrio, Ele nunca vai tirar, jamais vai tirar esse direito. Só que na redenção vinha abrir tantos caminhos, sendas, atalhos para facilitar a salvação. A santidade do homem, com a minha vontade, vem abrir o caminho real e direto que conduz à santidade da semelhança do seu Criador. Nossa, meu Deus, que coisa incrível, né? Na redenção vinha abrir tantos caminhos, sendas, atalhos para facilitar a salvação, a santidade do homem. Mas com a minha vontade vem abrir o caminho real e direto, que conduz à santidade da semelhança do seu Criador. Um atalho, ele deu um atalho, bem direto. Nossa, meu Deus, que incrível. E que contém a verdadeira felicidade. Mas apesar de tudo isso, serão sempre livres de ficar. Quem no caminho real, que conduz direto à semelhança com o seu Criador, vivendo com a vontade dele, fazendo como Adão, né? Antes, como que era Adão? A vontade de Adão era de Deus. A vontade de Adão era de Deus. Era só a vontade de Deus. A vontade de Adão era de Deus. Então, se a gente vive assim, a nossa vontade é a de Deus. Não tem a vontade nossa, tem a de Deus, só a dele. Se a gente vive assim, vive nesse caminho real, direto, de santidade. Mas sempre vamos ser livres. Quem quiser ficar no caminho real, direto, para a santidade divina, fica. Quem não quiser, vai ficar. Quem nos caminhos, né, da santidade humana, que não é esse caminho direto e real, que produz a santidade da semelhança ao Criador já direto. Quem quiser ficar na santidade humana, fica. E quem fora de tudo, quem não fica nem na santidade humana, nem na santidade divina, fica numa falsa santidade ou fica sem nada mesmo. Nem falsa não é nada, não quer nada, né? Quem fora de tudo, mas estará no mundo o que agora não há. Não tinha no mundo essa felicidade, esse caminho real e direto para a semelhança ao Criador. Não tinha, por causa que não tinha o conhecimento. Deus não tinha aberto os véus, não tinha dado esse conhecimento, estava fechado. Não tinha dado, então agora tem. Mas estará no mundo, está à disposição, igual a redenção, está à disposição. Deus nos redimiu, está aí à disposição. Quem quiser, segue. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e me siga, como Jesus falou. Está aí disponível para quem quiser. Quem não quiser vai ficar fora de tudo. Deus nunca vai tirar nossa liberdade. E quem fora de tudo, mas estará no mundo que agora não há. A felicidade do fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. O homem fez os primeiros atos em meu querer e depois se subtraiu, né? Fez uma parte, fez durante um tempo e foi embora, largou tudo. Aí é para Luísa voltar naquele ponto lá que Adão deixou. Ele se subtraiu, foi embora, saiu. Aí a Luísa voltou para esse lugar. E a gente vai seguir, tomar dela, né? Através dela a gente volta também. Por isso arruinou tudo.
E como era a cabeça de todos, junto se arruinaram os membros. Então, ele era a cabeça de todos. Como ele se arruinou tudo. Ele é como se fosse assim, a cabeça de um corpo. Ele era o cabeça de um corpo. Quando a cabeça fica doente, todo o resto do corpo fica doente. E aí Jesus constitui a Luísa como cabeça de missão, né? Da missão do Fiat Voluntas Sua. Ela é cabeça. Então, a partir dela, todo o corpo que se une recebe. Minha humanidade formou o plano de todos os atos humanos na vontade divina. Minha mãe, realmente. Assim que tudo está preparado, agora não se necessita outra coisa que outra criatura que, querendo viver perenemente neste querer, venha a tomar posse do plano feito por mim e abra este caminho real a todos, qual conduz à felicidade terrena e celeste. Nossa, incrível, é isso mesmo. Felicidade já na Terra. Felicidade divina. Não é felicidade. Não é momentos de prazer, não é alegria terrena, não. É divina, é espiritual. Não, porque às vezes quando fala assim, Deus fala felicidade terrena, a pessoa já pensa em riqueza humana, em coisas humanas. Não é humano, é divino. É divino, tem que entender, não é humano. Vai continuar tendo problemas, dificuldades, limitações, e tudo tem um propósito divino. Essas limitações, esses sofrimentos, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito para nos manter nesse caminho real, para nos manter como criatura, no nosso nada, né? Na humildade. Estava ouvindo agora uma parte do vídeo que a Aline está fazendo, do volume 4. E aí justamente estava falando isso, que populações, tudo que acontece, os sofrimentos, mantém a gente humilde. Porque se tiver tudo bem, se tiver tudo, não tiver acontecendo nada, você começa a ficar orgulhoso. Eu sou maravilhosa, olha como eu sou maravilhosa, eu faço tudo certo, eu sou uma pessoa maravilhosa. Se você começa a não ter nenhum problema, todo lugar que você passa o mar se abre. Tipo assim, né? Você não tem nenhuma dificuldade em nenhum momento, nenhuma dificuldade. Tudo sem dificuldade nenhuma, sem sacrifício nenhum, sem nenhuma humilhação, sem nenhum sofrimento, nada. Você pensa assim, nossa, começa a ficar orgulhoso. Porque você pensa que você é alguma coisa. Você começa a achar que você é alguma coisa. Então Deus te mantém na rédea curta, assim, para você sempre entender, eu sou nada. Deus é tudo. Eu sou nada. Quando vem uma humilhação, você entende, eu sou nada. Quando vem uma doença, por exemplo, você pensa, nossa, você entende, nossa, como eu sou frágil, eu sou nada, qualquer coisinha. Um mosquito me pica, eu fico 10 dias de cama. Eu sou nada. Dá pra você ver como eu sou nada. Que eu sou nada, um mosquito, invisível praticamente, que eu não escuto nem o barulho dele. Ele me picou, eu nem sabia que ele tinha me picado, eu nem senti. Eu fiquei 15 dias na cama, não conseguia levantar da cama, que é dengue, né? Vírus, uma coisa invisível que vem no ar, a gente respira aquele vírus, fica de cama, então a gente é um nada. E você entende, eu sou um nada. Eu tenho que sempre ficar mais perto de Deus, porque Ele quer tudo, eu não sou nada. Se você achar que você é alguma coisa, você começa a se afastar de Deus, porque você acha que você é alguma coisa por si mesmo. Tem uma coisa lá do pecado original que a gente herdou, e que Deus e que tem essa tendência da gente achar que é alguma coisa, de querer ser algo sem Deus, é consequência do pecado original. Querer ser algo sem Deus, não foi isso que foi proposto e o homem quis e aceitou. Não, Deus falou para você não comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque você vai ser como Ele, conhecedor de tudo. Você vai ser como Deus. E ele, então Deus estava mentindo, então. Não é bem assim. Caiu na conversa da serpente e quis ser. Quis ter, tipo assim, os dons, só que sem Deus. E a gente herdou isso, então a gente tem que, para se manter humilde, para entender eu não sou nada, tudo vem de Deus.
Acontece várias situações para deixar a gente humilde. Eu não sou nada. Nossa, eu não sou nada. Então, tudo que acontece tem um propósito. Tudo pra gente ficar humilde. Então, vamos lá, Qualquer coisa simples que você se aceita, porque é amor de Deus, é Deus te amando pra te manter humilde. Ai, meu Deus, tudo, igual hoje eu fui fazer a meditação do tema do dia. E aí tava falando da criação e eu fui falar da lua. Eu tava falando da lua. Que a lua gira em torno da Terra, né? E eu confundi, eu falei, a lua gira em torno do Sol. Então, assim, aí você vê, nossa, mas eu não sou nada, eu não sei nem, olha pra você ver, eu não sei, eu troquei até isso, eu não sei nem falar de quando eu vou falar da criação, eu falo tudo errado, eu falo que a lua gira em torno do Sol, nada a ver. Quem ouvir vai falar, nossa, que pessoa. Aí eu penso, o Senhor permitiu essa obscuridade. Tudo tem um propósito, eu entendo, eu não sou nada, Senhor. Se o Senhor não me der a luz, eu falo só desatinos. Então, aí você entende, eu não sou nada, é Deus que é tudo. Se Ele não te der a luz, você confunde tudo, só fala desatino. A gente aceita, você vê isso como amor. O amor de Deus. E para você também, várias coisas, né, que acontecem quando Deus permite alguma coisa assim. Porque se você for orgulhoso, você vai desistir. Eu não sirvo para isso não vou meditar mais não. Eu não vou meditar mais não. Eu estava meditando, mas eu não sei nem falar. Eu passo vergonha quando eu medito. Quando eu faço alguma partilha, alguma coisa, eu passo vergonha, porque eu não sei as coisas. Então eu não posso abrir minha boca, porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho. Então eu vou parar. Eu não vou falar mais. E aí você fica lá nisso. Eu não sei nada, eu não sei o quê. Isso é orgulho. Porque a gente não sabe mesmo. Eu não sei mesmo. Deus é que sabe. E se Ele não me der a luz, eu não sei falar. Então, você achar que você é alguma coisa, meu Deus, dá tudo errado. Então, ela estava rezando e Jesus veio rezar junto com ela. E Ele falou, minha filha, quis rezar juntamente contigo para te reafirmar em minha vontade e te dar a graça de te encontrar ante a majestade suprema no ato da criação do homem. E como dotamos de todos os bens e sua vontade era nossa e a nossa a sua vontade era nossa e a nossa a sua. Então só tinha a vontade de Deus. A vontade de Adão era de Deus. A vontade de Adão era de Deus. E a vontade de Deus era de Adão. Então era só a vontade de Deus que reinava. Tudo era harmonia entre ele e nós. Não tinha nenhuma desavença, assim, Deus queria uma coisa e Adão queria outra. Não tinha isso. Era um relacionamento assim, como acontece na Trindade. Não existe, por exemplo, o Pai quer uma coisa e Jesus quer outra. E o Espírito Santo quer outra. Não existe isso na Santíssima Trindade. Ele é uma só pessoa, uma só vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma só vontade nos três. E Adão entrava nesse âmbito. E a gente, quando volta à ordem da criação, a gente tem a mesma vontade dos três. Não tem desarmonia. Tipo, Deus quer uma coisa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer uma coisa e a gente quer outra. Não existe isso. O que Deus quer, a gente quer. Tudo. Como ele falou a palavra aqui, perene, quer dizer, nunca para. É constante. Não vai ter nenhum momento que você vai falar, isso eu não queria. Deus permitiu isso, mas eu não queria. Não existe isso. Para quem vive na vontade divina, nessa santidade, com a semelhança do seu Criador, não tem isso. Não tem. Entre eles não tem essa entre eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não tem essa falta de harmonia entre. Não tem assim o Pai querer uma coisa e Jesus não querer. Tudo que o Pai queria, Jesus queria. Era a mesma vontade. Então a gente fica semelhante. Também entra nessa semelhança. Ele
é 3 pessoas em um, e eles são tudo de acordo. E a gente entra nessa semelhança, em acordo com a vontade de Deus. Tudo era harmonia entre ele e nós. O que queria tomava de nós. O que queria tomava de nós. Ele não tinha nada. Ele não tinha sabedoria, ele não tinha santidade, ele não tinha poder, felicidade. Tudo ele tomava de Deus. Tudo. Assim foi o homem. O homem foi criado para ser assim. Não só Adão, mas todos nós. Ele como cabeça ia dar essa herança para a gente. Ele como pai, como cabeça, ia deixar essa herança para todas as almas. Que da gente entender, nós não somos nada. Deus é que é tudo, é a vontade dele que tem que reinar, ele que sabe de tudo, ele é o Criador, eu sou uma criatura, e tudo que eu quiser, eu vou tomar de Deus. Eu não tenho nada, eu não tenho santidade, eu não tenho sabedoria, eu não tenho poder, eu não tenho felicidade. Então, tudo vem de Deus. Eu sou um nada. E é sempre saber isso, eu não sou nada. Deus é que sabe de tudo. Se eu sei alguma coisa, é dele que eu tomei, dele que eu tomei essa sabedoria. Se eu posso fazer alguma coisa, tudo que eu faço é dele que veio o poder. Se eu tenho força, coragem para poder fazer alguma coisa, força, tudo vem dele. Se eu amo alguém, o amor é dele, eu não tenho amor. Era nosso protótipo, nosso retrato, nosso filho feliz. Olha pra você ver, olha o que Deus fala aqui, gente. Ele tá falando nosso. Por que ele tá falando nosso? Porque se você pensa, se for... Por que Deus não fala assim? Ele era o meu protótipo. Por que ele fala ele era o nosso protótipo? Porque quem tá falando aqui é os 3. Ele tá falando na terceira pessoa, nosso. Quando a gente fala nosso, a gente está falando que é mais de uma pessoa que está falando. Quem está falando é a Santíssima Trindade. Não é o Pai só que está falando, não é só o Filho que está falando, não é só o Espírito Santo que está falando, senão ele ia falar eu. Ele ia falar, ele era o meu protótipo. Olha pra você ver, ele falou nós aqui, ó. Era tudo harmonia entre ele e nós. É importante entender isso aqui. O que o Senhor está tentando nos explicar com isso, Senhor? Por que o Senhor colocou uma lupa aqui nessa palavra nosso, né? Explica, Jesus. Explica, Pai. Que ele falou nosso. Então, eu tô entendendo. Me ajuda, Senhor, a falar o que o Senhor está me mostrando. Quis rezar juntamente contigo para te reafirmar em minha vontade e te dar a graça de te encontrar ante a majestade suprema no ato da criação do homem. E como o dotamos de todos os bens, e sua vontade era a nossa. Sua vontade era a nossa, e a nossa a sua. Tudo era harmonia entre ele e nós. Igualzinho tem uma harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o homem entra nessa harmonia, ele é semelhante a Deus. Deus não é harmônico entre eles, na Santíssima Trindade tudo é harmonia, amor. Então a gente é semelhante, a gente vive assim, nessa semelhança com Deus. O que queria tomava de nós. O que queria tomava de nós. Santidade, sabedoria, poder, felicidade. Era nosso protótipo. Nosso retrato, como que Deus é. Ele é 3 em 1. Ele é 3 pessoas com a mesma vontade. É 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo com a mesma vontade. Então nós nos tornamos essa semelhança também, nessa união de vontade. Nessa união de vontade, tem uma única vontade em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí tem uma única vontade entre Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e o homem. Então é semelhante. Nosso filho feliz. Assim que Adão, no princípio de sua existência, teve uma época em que cumpria a maravilha, a finalidade para a qual foi criado.
Provou o que significa viver do querer de seu Criador. Éramos felizes mutuamente. Éramos felizes, tá vendo? Éramos, nós três. Deus, éramos felizes. A Santíssima Trindade, éramos felizes mutuamente. Éramos felizes mutuamente. Ao ver reproduzir em nossa imagem nossos mesmos atos. Éramos felizes mutuamente. Ao ver reproduzir em nossa imagem nossos mesmos atos. Olha que lindo, gente. É tão lindo, eu tô contemplando isso aqui, eles três falando. Eu tô achando lindo contemplar os três falando. É nosso filho, nossa santidade. Tudo é nosso. Não tinha assim o pai falar, é o meu filho. E o filho falar, é o meu. Não, é tudo nosso. Tudo nosso. Entre eles tem essa harmonia. Tudo nosso. Éramos felizes os três. Éramos felizes mutuamente. Ao ver reproduzir em nossa imagem, nossos mesmos atos, os atos dos três. Então a gente passa a ser assim como Deus. Não existe mais, no relacionamento dos três, da Santíssima Trindade, não existe o meu e o seu. O que é do Filho, e tem umas coisas que é do Pai, outras coisas que é do Filho, outras coisas que é do Espírito Santo. Eles falam sempre nosso, o nosso Filho, a nossa imagem. E a gente passa a viver assim também no relacionamento com eles, com Deus. Não existe mais o meu ato, existe o nosso ato. Entenderam? Não existe mais o ato da criatura e o ato do Criador. Existe o nosso ato. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, tudo que você faz, se você vive nesse âmbito, dessa semelhança com Deus, se você, por exemplo, os atos que você fez hoje, eu fiz várias coisas hoje, um exemplo, eu andei de bicicleta com meu filho, fui andar de bicicleta com ele no parque. Nós andamos de bicicleta, nós passeamos, nós brincamos. Não existe mais eu brinquei e Deus me deu a força para eu brincar com meu filho. A sabedoria a sabedoria era de Deus, a vontade era de Deus e foi um ato nosso, foi o nosso ato. Não existe mais separação, é um só. A gente se torna um só com Deus. E aí não existe mais o nosso, o meu ato. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nós fizemos. Nós trabalhamos, nós rezamos, nós respiramos. Nós fomos felizes, nós fomos muito felizes esse dia. Nós, é tudo nós, não existe mais eu e ele. Igual um casamento, quando tem um casamento, eu não falo só assim, eu vou falar das coisas com meu esposo, eu não falo, por exemplo, o meu dinheiro e o seu dinheiro, não, é o nosso dinheiro. As nossas contas para pagar. Não é a minha conta e a sua, nós somos uma só carne. Não tem separação, a gente é um só. Então, não é o meu filho, nosso filho, nossa casa, nossa cama, nosso quarto, nossa vida, nossa família. Não existe mais meu e dele, é nosso. Isso que é a felicidade. No relacionamento com o outro, se tiver a separação, se um tem uma vontade e outro tem outra, não tem felicidade. Não tem felicidade sem harmonia, sem essa visão de ser um só. Se tiver um egoísmo, não tem felicidade, não tem harmonia, não tem amor, não tem. E no relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se a gente vive com Deus e para um relacionamento com Deus que você tem sua própria vontade, que é diferente da dele,
Não vai ter harmonia, não vai ter amor. Não tem amor, não tem felicidade, não tem alegria no relacionamento onde um quer uma coisa e outro quer outra. Se você... Se você quer uma coisa e seu esposo quer outra, vocês vivem num pé de guerra. Vivem brigando, porque vocês dois não combinam. Sabe aquela coisa que não combina? Ele gosta, por exemplo, Ele gosta de ouvir música altíssima e você não gosta. E aí ele vai ouvir a música e ele não tá nem aí pra você. E aí você não combina com ele, não tem o mesmo gosto, não tem a mesma vontade, os mesmos desejos. Aí é uma coisa que não é felicidade. É interessante isso aqui, ele fala nosso. Logo, assim que rompeu a sua vontade com a nossa, tá vendo? O homem ficou só com a vontade dele e rompeu com a vontade da Santíssima Trindade, com a de Deus. Assim que rompeu a sua vontade com a nossa, ficou dividido de nós, como um casal que vai acontecer uma separação, porque tudo que o homem quer, a mulher não quer, ou tudo que a mulher quer, o homem não quer. Não chega num consenso, não chega num acordo, né? Não tem acordo. Tudo, ela é contra tudo e ele é contra tudo que ela quer. Então, rompe, fica dividido. Portanto, os primeiros atos do homem estão em nossa vontade. E eu não quero outra coisa de ti. Aí agora já é Jesus falando, né? Os primeiros atos estão em nossa vontade. Aí ele fala, e eu? Quando mais ele fala e eu, o Pai também está falando, porque a vontade de Jesus é a mesma do Pai. É a mesma. E eu não quero outra coisa de ti, senão que venhas em nosso querer, para seguir de onde Adão deixou, para poder ligar em ti todas as harmonias que ele rompeu. É interessante, né? Deus tem mostrado assim essa parte, chamado a nossa atenção para entender isso que ele fala nossa. Porque às vezes a gente lê o livro do céu e só enxerga Jesus, né? A gente enxerga muito Jesus, porque a Luísa falou, Jesus disse-me. A gente enxerga muito Jesus, mas tá os três aqui falando. Tanto que ele fala, nossa, éramos. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Eu sabia que era a Santíssima Trindade e tudo, mas quando a gente tá lendo um trecho assim, que fala Jesus disse, a gente só lê, assim, fica focado em Jesus. Né? E fica focado em Jesus. E eu nunca tinha parado para meditar nesse aspecto aqui. Ele fala, nossa, éramos. Então, é os três falando. Logo, assim que rompeu a sua vontade com a nossa, ficou dividido de nós. Portanto, os primeiros atos do homem estão em nossa vontade, e eu não quero outra coisa de ti, senão que venhas em nosso querer, para seguir de onde Adão deixou, para poder ligar em ti todas as harmonias que ele rompeu. E assim como esta primeira criatura, tendo sido criada por nós, como cabeça de toda a família humana, como que ia ser o representante, o pai, o que ia deixar como herança para a família humana, para as outras almas, para todas, com subtrair isto, nosso querer levou a infelicidade a todos. Então, o que ele ia levar a felicidade, mas ele deixou a infelicidade, foi repassada. O que ele deixou de herança foi a infelicidade, o pecado, a desordem. Nossa, que triste, né? Deixou a desordem, deixou o pecado, deixou como herança toda a consequência do pecado original. Com subtrair isso, por isso que Adão fala, tem um trecho do livro do céu que eu acho incrível, que às vezes Adão fala. E ele falou, infelizmente fiz a minha vontade. Ele falou isso. Infelizmente fiz a minha vontade. Felizmente ele rompeu. Porque ele vê, né, a infelicidade, meu Deus do céu. Ele vê a infelicidade que todos herdaram. Todos herdaram, todos. Deus quer ver a gente
como uma família, né? Assim, ele nunca olha para a humanidade e vê só uma pessoa e vê separado cada um. Assim como ele é três e tem uma só vontade e acaba sendo um só, a gente olha para Deus e sempre vê um só. A gente às vezes não fica pensando que ele é três, né? Porque ele é tão ele é tão uma única vontade, um único amor, que a gente pensa, fala Deus, né? Deus, aí a gente só pensa um, mas é três. E ele olha para a família humana, ele quer que seja essa semelhança com ele, que a gente tenha uma só vontade entre nós e com ele, que seja uma unidade, assim como ele é uma unidade, que a família humana também é uma unidade. A família humana é uma unidade, Deus criou assim. Apesar de sermos pessoas diferentes, mas é uma família humana, criaturas. E ele, Criador, é três. O Criador é três, mas é o Criador, entendeu? Então, assim, é semelhante o Criador e a criatura. Então, ele olha pra gente, era pra ser a mesma coisa, só que como a gente perdeu essa unidade da vontade divina, fica como se a gente tivesse, além de estar separado de Deus, a gente está separado um dos outros. É uma desordem. Meu Deus, é muito sério. Quando o homem se submeteu da vontade divina, perdeu essa unidade, mas Deus continua. É um mistério, né? Porque quando a gente faz alguma coisa para Deus, Ele não vê só a gente, Ele vê a família humana, porque Ele criou a gente assim, unidos, para ter uma só vontade entre nós, que é a dele, com a dele. Então é uma só vontade, então une tudo, torna-se um só, igual um casamento. Aí casa o Criador e a criatura e torna um só, Criador e criaturas. Então é uma unidade, tanto os seres humanos com Deus. Então, igual no casamento, é uma só pessoa, passa a ser uma só pessoa. Então passa a ser o Criador e criatura une, né? E a gente se torna um só em Deus. Todas as criaturas. Nossa, gente, o plano de Deus é tão lindo. Meu Deus, que coisa linda. Quando a gente contempla como Ele criou, como Ele fez, como Ele pensou em... O plano original dele é lindo, é incrível. Como é lindo. E a gente vai viver essa felicidade, como Ele falou, o Pai falou para Val Torta. Vocês vão viver essa felicidade de como seria se não tivesse acontecido o pecado. Nossa, é lindo demais. Meu Deus, é lindo. É incrível, é muito lindo. E a gente já vive essa felicidade. Mesmo que na Terra nem todos os seres humanos estão nesse âmbito de viver na vontade divina, nesse caminho real, porque, como Jesus falou, Ele não vai forçar ninguém. Mas mesmo assim, a gente já vive uma felicidade tão grande. Mesmo que sejam poucos, a gente entende que é pouco, porque Deus nunca vai tirar o livre-arbítrio. Então a gente vê beleza até nisso. Ele não obriga as pessoas a viver na vontade divina, Ele não obriga ninguém a viver santidade, nem divina, nem humana, Ele não obriga ninguém a nada. Como Ele falou no trecho da escola, do Estudo 57, eu não quero nada forçado, senão que Ele quer livre, as pessoas livremente queiram amar, queiram corresponder, queiram ser moradas divinas, né? Queiram entrar nessa unidade. É livre, todo mundo é livre. Então é muito lindo. Então essa felicidade que era para ser passada, com o homem tendo se subtraído da vontade divina, passou a infelicidade, deixou como herança a infelicidade. Mas aí ele quer retomar. Então ele chamou a Luísa para poder retomar essa vida. Deu a ela de novo esses conhecimentos, porque é o conhecimento que faz a gente retornar. É o conhecimento. Então ele dá de novo esse bem que Adão perdeu, ele devolve para Luísa. Mas ele devolvendo para Luísa, como eu falei, ele vê a gente como únicos, ele não devolve para ela, ele devolve para a família humana, ele devolve para todos, só que ele deposita nela, ele sempre faz isso, ele deposita numa criatura, e a partir dessa criatura todos os outros recebem, caso queiram.
como aconteceu na redenção, ele depositou tudo em Maria. Então a gente pega nela, que é a fonte do depósito, ele depositou tudo nela. E aí, assim como ele depositou nela os bens da redenção, ele depositou na luz os bens da santificação. Está depositado. Então, está depositado para a família humana. Quem quiser pode pegar. É para todos, é para todos. Ele não exclui ninguém. Então, assim tu convém a continuar de onde ele deixou, a retomar esse relacionamento com Deus, sendo um com eles, tendo a mesma vontade que eles. Então, ela volta a ser o que Adão era antes do pecado. Ela retorna lá e a gente retorna juntos, se quisermos. Ela retornou porque ela quis. Ele não, como ele falou para ela, não quer nada forçado. Ela também teve a liberdade dela de sair da vontade divina quando ela quisesse. Jesus falou para ela, né? Ela falou um dia, nesse trecho da escola, ela falou que podia suspender ela ou retirar ela do estado de vítima. E Jesus falou, eu posso fazer, não quero te desagradar, só que eu não quero nada forçado. Se você não quer, tudo bem, eu não quero nada forçado. Aí ele falou um monte de coisa para ela e ela, não, tudo bem, essa é a minha vontade também. E rapidamente voltou né? Ele falou que ele não quer nada forçado, que igual aconteceu lá quando ele foi nascer, ele bateu de porta em porta. Ele bateu de porta em porta e ninguém quis receber. E ele passou adiante. E só achou lugar numa estrebaria onde tinha animais. Só os animais que deram livre acesso para ele e adoraram ele, a presença dele. Então ele passa adiante. Se a alma não quer, ele não força nada. Aí quando ele falou isso, eu passo adiante. Aí ela falou, não, fica aqui, não passa adiante, não, fica aqui comigo, fica aqui. Ficou desesperado, né? Fica aqui. Então ele quer a gente livre, né? Que a gente livremente queira viver na vontade dele, perenemente na vontade dele. Então, assim tu convém continuar de onde ele deixou, constituímos-te como cabeça de todos e, portanto, portadora daquela felicidade e bens que tinham sido atribuídos a todos. Tá vendo? A todos. Ela é portadora da felicidade e bens que foi atribuído para todos, que Deus pensou em dar para a família humana. Então a gente nunca pode ler o livro do céu pensando essa felicidade, esses bens é para Luísa, é só para ela. Isso foi dado para ela, a gente não tem direito a isso. Isso não é um direito nosso, não. Deus não falou que era pra gente esse conhecimento, essa felicidade, esses bens, não era pra gente. É errado pensar assim, porque é o que está escrito aqui no livro do céu. A gente tem que prestar muita atenção no que Deus fala, em tudo que ele fala no livro do céu, e ficar com a verdade, com o que ele fala, renunciar a nós mesmos, ao nosso pensamento, e ficar com o que Deus fala. Ele fala que ela é a portadora da felicidade e bens que tinham sido atribuídos a todos se tivessem vivido em nosso querer. Então, a partir dela, assim como Adão deixou como herança, a gente recebeu a infelicidade, era para receber a felicidade. Então, ela voltou, depositou nela e a gente recebe toda a felicidade, porque já foi depositado. Então, a gente recebe esses bens. Então, hoje no nosso grupo o tema era era o volume 26, trecho 1. Aí era como é que fala? Um trecho que a Luísa aparece no jardim. Pela primeira vez ela sai para ver o sol depois de mais de 40 anos na cama. E ela pede para Jesus, aí ela vê o sol, fica encantada, né, com o sol, é lindo, né, o trecho lindo, muito lindo o trecho. Aí tem uma parte que ela fala assim, aí eu pedi para Jesus, você fala que o sol, que toda a criação é nosso irmão, e que toda a criação está ligada com a gente, quem vive na vontade divina, a criação reconhece a vontade divina na nossa... Enfim. Então eu quero saber se é mesmo assim. E eu quero olhar para o sol e o sol não ofuscar minhas vistas, eu poder olhar para ele, fixar meus olhos nele. Jesus falou, tá, pode fazer que você vai ver que não vai te ofuscar. E aí isso aconteceu e beleza. Aí quando a gente lê esse trecho, a gente pensa assim, isso é da Luísa, esse milagre, né, incrível que aconteceu. É só com a Luísa.
A gente não tem nada disso, não acontece nada disso. E não sei o quê. É um bem que é pra ela. Mas assim, não é que a gente... Ai, meu Deus, como que é? Tipo assim, a gente não fica buscando essas coisas, porque a gente vive assim muito pelo conhecimento. A gente não precisa... O que Deus quer que a gente naturalmente, pela fé, pelo conhecimento, viva na divina vontade sem ter que ver nada, sem ter que ver para crer. Não é que a Luísa fez isso, tipo assim, ela teve que ver para acreditar. Jesus teve um propósito, né, para acontecer isso. Ela pedir isso e tudo. Foi importante, né, ter esse conhecimento, ter essa luz, esse conhecimento, esse entendimento, para a gente ver que é real, que isso realmente acontece. Às vezes a gente não vê, a gente olha pro sol, o sol continua ofuscando a nossa vista, aí você vai pensar assim, então eu não vivo na vontade divina, é só a Luísa que vive. Não é por isso que você não vive na vontade divina, porque o sol continua te ofuscando a vista, pelo amor de Deus, é isso que eu tô tentando explicar, né? Não é por isso. É pelo conhecimento. Deus falou. E não precisa ver para acreditar. Não precisa ter nada sensível para a gente acreditar. Porque a gente tem um conhecimento aqui. Meu Deus, quanto conhecimento tem aqui. Quanta coisa para poder alimentar a nossa inteligência e a gente saber que realmente isso é real, acontece mesmo. Mas às vezes Deus mostra assim. Se a gente parar para perceber, para prestar atenção, às vezes Deus mostra essas coisas que acontecem, assim, igual hoje eu tava... O que acontece? Aí Deus falou nesse trecho, né, que a criação toda, ela é regida pela divina vontade. É Deus. A criação não tem vontade própria. Não é assim, ela não tem vida própria, vontade própria, independente de alguma coisa. Não, é Deus que rege tudo. Então, Ele que rege o sol, a chuva e tudo. E aí, hoje eu fui sair com meu filho. Eu tinha combinado com ele assim, nós vamos andar de bicicleta no final do dia. Vamos sair para passear um pouquinho no final do dia, andar de bicicleta. E começou aí na hora que deu a hora de andar com ele de bicicleta, eu falei no final do dia assim, umas 5 horas, que o sol tá mais quente. Meu Deus, o sol não. O céu tava um breu, assim, parece que ia acabar, o mundo ia se acabar em chuva. Muita preto. E mesmo assim eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Tipo assim, eu falei com ele, vamos, filho, vamos andar mesmo assim. Se chover, a gente volta. Tipo assim, eu pensei, vou dar um jeito. Se chover, dou um jeito, eu não vou desistir de ir. Veio no meu coração, tipo assim, vai. Pode ir, tipo assim. Não fiquei assim, eu não vou porque tá armando chuva, desisti do passeio e não vou passear mais. Fui. E até passei numa lojinha pra encher o pneu da bicicleta, a moça falou, nossa, vai cair uma chuva e não sei o que. E realmente tava tudo muito nublado, parece que ia chover a qualquer momento. E a gente foi, andou, deu a volta, eu só falei pra ele assim, não vamos parar no parquinho, porque senão a gente vai pegar chuva. Vamos só dar uma volta no parque de bicicleta, uns 20 minutos mais ou menos, e vamos voltar para casa. E a gente foi. Eu pisei na rua da minha casa, a chuva começou. Aí eu fiquei falando com meu filho, olha, o Papai do Céu é maravilhoso, foi só a gente chegar, a chuva caiu, então deu tempo da gente fazer o nosso passeio, obrigada, Senhor, obrigado, porque deu tempo, a gente passeou, deu tempo de fazer tudo. E meu filho super feliz, nossa, uma felicidade que ele tava, porque a gente passeou e deu tempo de passear, e eu agradecendo a Deus, e falando para ele, foi o Papai do Céu que fez isso, ele que manda em tudo. Então a gente passeou e assim que a gente colocou o pé pertinho de casa, começou a chover. Então eu pensei assim, Deus, é a divina vontade que rege tudo. Aí você fala, nossa, mas tipo assim, um absurdo você pensar isso. É um absurdo você pensar que por causa que você vive na vontade divina, a chuva vai esperar a gente, mas é o que ele está falando aqui. É o que ele fala no livro do céu.
E se a gente negar e não... Eu percebi isso. Então, assim, se a gente negar e não testemunhar e falar, não, isso não existe. Isso não existe, Deus não ia fazer isso, não sei o quê. Mas é o que ele fala, ele deixa muito claro. Eu que mando em tudo. Ele que é a vida, a vontade dele é que rege a criação, né? Que manda na criação. Que o sol brilha, o sol nasce. Se ele quiser que o sol não nasce, não nasce. Se quiser que chove, não chove. Ele fala isso da criatura estar ligada à criação e tudo. Então ele pode muito bem fazer isso, né? Então a gente não nega isso. Se negar isso é negar o que está escrito no livro do céu. E não pode fazer isso, né? É o que ele falou. Tipo assim, a Luísa viveu essa felicidade. Aí você pensa, não, é só para ela. E o sol e não sei o quê. Mas ele está falando aqui, os bens e felicidades que tinham sido atribuídos a todos. Não quer dizer que a felicidade é a gente ficar, não é que toda hora isso vai acontecer, você nunca vai se molhar na chuva, o leão vai passar perto de você e não vai rosnar para você, você vai poder andar lá no zoológico, entrar lá na jaula do leão. Não é isso, não, a vida é muito comum, não tem uma coisa assim extraordinária. Então, mas você não deixa de acreditar que está na divina vontade por causa... O sol ainda continua ofuscando seu olho. Então é isso, né? Eu acho que deu para entender. Que é para todos. Eu estou dizendo assim, é para todos. A gente não pode ler o livro do céu e ver o que acontece e falar, isso é da Luísa, isso é um bem que é dela, isso é dela. Não, porque ele está falando aqui, bens que tinham sido atribuídos a todos se tivessem vivido em meu querer. Ele devolveu. Ele devolveu essa felicidade, ele devolveu a gente voltar para o Éden, para viver a santidade divina. Ele devolveu isso, e a gente tem que acreditar em tudo que está sendo falado aqui. Né? Não pode pensar, não é para mim, é para você, está escrito aqui. É muito incrível esse trecho, meu Deus. E eu, meu Jesus, como pode ser possível isto? Né? Porque ele falou, vou devolver, vou te constituir como cabeça no lugar de Adão. Adão subtraiu, você vai voltar lá onde ele deixou e vou te constituir como cabeça, portadora de todo o bem da felicidade. Adão era para ser esse. Adão foi esse portador da felicidade, dos bens para todos. Ele era o portador da felicidade e bens que tinham sido atribuídos a todos. Só que como ele rompeu com a vontade divina, ele perdeu todos os bens. Como é que ele vai dar uma coisa que ele não tem? O que ele deu foi o que foi a vontade humana reinando, a infelicidade. Então ela foi constituída para ser essa depositária do que Adão abriu mão. Então ela falou, mas como é possível isto? Como? Se convite o mesmo sobre a terra a redimir e a sofrer tantas penas, não se adquiriu a felicidade que o primeiro homem perdeu para si e para todos. Como pode ser agora que, ao me vincular em teu eterno querer, possa restituir essa felicidade perdida? Então ela pensou assim, como assim? Se o próprio Jesus não foi o que vai restituir essa felicidade perdida, por que eu? Por que eu? Como assim? Por que não foi Jesus, que é Deus? Ele veio na terra, por que ele não fez isso? E foi o portador de felicidade. Como assim? Né? Como assim? Aí ele falou, minha filha, todos os tempos estão em minhas mãos. Dou a quem quero, e para isso me sirvo de quem quero. Então, ele não quis se servir da sua própria humanidade para dar essa felicidade. E como ele falou, na época que ele veio, ele encontrou um homem doente, enfermo, que não conseguia nem andar. Como é que ia voar? Era a mesma coisa de querer que querer que alguém voe se a pessoa não sabe nem andar. É a mesma coisa você querer que um bebezinho recém-nascido corra, que ele saia correndo, se ele não sabe andar. Se ele não sabe dar os primeiros passinhos, você vai exigir que ele corra. Você vai exigir que ele saia correndo, sendo que ele não sabe dar os primeiros passos. Então, Jesus encontrou o homem nessa situação. Caído, doente, à beira da morte, à beira muitos quase na beira do caixão, assim, para morrer.
Como que ia receber essa felicidade? Como? Não tinha jeito, não tinha. Ele primeiro tinha que redimir, salvar, tirar desse precipício para depois trazer esse conhecimento. Trazer primeiro o conhecimento da redenção, do perdão de Deus, de tudo, para depois vir com a santificação. Então ele faz o que quer, na hora que quer, com quem quer, no tempo que quer. Me sirvo de quem quer. E ele quis servir da Luísa, dela. Muito bem poderia ter trazido a felicidade que contém minha vontade sobre a terra. Ele poderia, ele mesmo, ter trazido essa felicidade. Ele poderia ter, ele mesmo, né, o próprio Deus trazer através de Jesus, da humanidade de Jesus. Poderia. Mas não encontrei nenhuma vontade humana que quisesse fazer vida perene na minha. Não tinha. Adão se subtraiu, todos os outros herdaram essa rebeldia com a vontade de Deus, com Deus. Essa rebeldia. Então ele chegou na terra e só encontrou rebeldes. Só encontrou pessoas totalmente na vontade humana, totalmente opostas à vontade divina. E não encontrou quem quisesse fazer vida perene na vontade divina. Para retomar os vínculos da criação e dar-me novamente todos os atos do primeiro homem, como se os tivesse feito todos com o selo da vontade suprema, e por isso pôr à disposição de todos a felicidade perdida. Ele não encontrou quem fizesse esse papel que a Luísa fez, de querer fazer vida perene na vontade divina e ser o portador da felicidade para todos e deixar isso como herança para todos. Ele não encontrou ninguém. Não encontrou nenhuma pessoa disposta. É verdade que estava a minha amada mãe. Então aí você pensa, mas como assim não encontrou ninguém disposto? Não tinha Nossa Senhora? Aí ele está explicando. Mas ela devia cooperar junto comigo a redenção. Ela era depositária dos bens da redenção. Cooperou com a redenção. Jesus voltou para o céu e ela ficou. Jesus morreu, ressuscitou, ficou um tempo aqui depois de ressuscitado, voltou para o céu e a Nossa Senhora ficou na terra para repassar todos esses bens, todo esse conhecimento, todos os bens da redenção. Ela ficou na terra um tempo depois que Jesus voltou. E os apóstolos tomaram dela tudo que eles ensinaram, tudo eles tomaram dela. Foi nela que nasceu a igreja, ela é depositária de tudo. Então, ela ficou focada nesse trabalho de... Então, como que ela ia? Não tinha jeito, o homem estava totalmente, meu Deus, humano, pensava de forma humana. Gente, a situação, gente, pensa lá no povo, quando Jesus veio, o que o povo esperava, quem que o povo estava esperando, o Messias. Eles não entendiam nem que o Messias ia vir fazer, eles não entenderam que Jesus veio, que o Messias veio para tirar, eles custaram entender isso. A gente não entende até hoje que o Messias veio para nos libertar da escravidão, do pecado, e não da escravidão do Império Romano. Na época era o Império Romano. Ele não entenderam essa parte. Meu reino não é deste mundo, não é. Meu reino não é deste mundo. Eu não vim para libertar ninguém da escravidão do Império Romano, porque eles falavam, não, o Messias não. Se ele tivesse chegado, tem uma conversa de Jesus adolescente ainda com os fariseus lá. Não, ele falando que já tinha chegado, que o Messias já tinha vindo. Não falou que era ele, mas já tinha chegado, já tinha vindo. Era uma discussão lá do Gamaliel com Shammai, eu acho. E ele fala, não, se ele tivesse vindo, estava tudo em paz e não sei o quê. E ele só via humano, esse cara, só via humano. Não, a gente ainda está escravo ainda, ele vem para libertar a gente continua escravo do imperador romano. Ainda tem que pagar imposto, a gente é escravizado, sofre aqui. Só vê o humano. Então, como que Jesus ia falar de vontade divina, ia falar de santidade divina? De aceitar a vontade dele, não tinha como, não tinha conversa, não tinha ninguém. Não ia entender, não ia ser entendido, não ia ter como tocar nesse assunto assim. Não tinha como. Então, primeiro, a Nossa Senhora, ele tinha a Nossa Senhora que nunca teve vontade, que é totalmente, né, a mãe dele,
que viveu só na vontade divina, ele não tinha ela, mas ela foi cooperar nessa obra da redenção. Ela não tinha como falar da vontade divina, falar o que ela vive, falar que todos deviam viver como ela, falar como que era a vida dela e falar que todos deviam viver como ela vivia. Assim, na divina vontade, a santidade divina, não tinha como. Tinha que primeiro redimir, falar da redenção. É verdade que estava minha amada mãe, mas ela devia cooperar junto comigo a redenção. Além disso, o homem era escravo. Então, essa parte aqui, o homem era escravo, aprisionado por suas mesmas culpas, doente, coberto de chagas, as mais asquerosas. E eu, como pai amante, vinha a desembolsar meu sangue para resgatá-lo. Vinha como médico para curá-lo. Primeiro estava doente, tinha que ser curado primeiro. Como professor a ensinar-lhe o caminho, o meio para não deixá-lo precipitar no inferno. Pobre enfermo, como poderia ter se espaçado nos eternos voos de meu querer se não sabia caminhar? Né? Como é que ele ia pedir para a gente voar na divina vontade se ele não sabia caminhar? Não sabia as virtudes, não sabia. Não tinha como, não tinha uma base assim para poder viver na vontade divina. Se eu tivesse querido dar a felicidade que contém minha vontade, teria sido como dá-la aos mortos, e o morto não vai corresponder. É jogar no lixo assim. Teria sido como dá-la aos mortos e fazê-la pisotear. O homem estava indisposto para receber tanto bem, apegado à terra, apegado às suas paixões, às culpas. Ele não ia querer o bem que Deus estava trazendo. Estava apegado a si mesmo, olhando para si mesmo, apegado a si mesmo, pensando de forma humana, totalmente vendo Deus como distante, sem querer esse relacionamento tão profundo com Deus. Tinha que ter uma reaproximação primeiro, para o homem querer voltar para Deus, viver como uma morada divina. Teria sido como dá-la. A gente vê como Jesus foi incompreendido. Tudo que ele falava, quanta coisa ele falou e ele foi incompreendido. Então, se ele falasse da vontade divina, se ele foi incompreendido falando de perdão, falando em parábolas, falando da redenção, se ele tivesse falado da vontade divina, eles quiseram jogar ele do monte, lá na cidade dele. Imagina como seria se ele falasse da vontade divina. Meu Deus. Teria sido como dá-la aos mortos e fazê-la pisotear. O homem estava indisposto para receber tanto bem e por isso quis ensinar a oração para dispô-los. A gente reza, rezando, seja feita a tua vontade. Aí vai falando da vontade divina, da vontade do Pai, seja feita a vontade do Pai. Ele falou algumas coisas, sobre a vontade do Pai. Eu só faço a vontade do meu Pai. Ele falou algumas coisas, mas não falou tudo. Não tinha espaço para falar tudo. Não tinha quem estivesse disposto a receber tanto esse conhecimento. E me conformei em esperar outras épocas, deixar passar séculos e séculos para fazer conhecer o viver meu querer, para dar o princípio a esta felicidade. Então ele esperou o momento propício que o homem já teria o conhecimento para poder e a disposição para entender. Ele não vai falar se ele não vê nenhuma alma disposta. Aí ela falou, meu amor, mas se com a tua redenção nem todos se salvam, como pode a tua vontade dar a todos esta felicidade? Porque ele fala, é para todos, a felicidade que daria para todos. Aí ela fala, mas tem gente que não quer nem ser salvo, como que vai receber esse bem, essa felicidade? Aí Jesus falou, o homem será sempre livre, não lhe tirarei jamais os direitos que lhe dei ao criá-lo, que é a liberdade. Só que na redenção vinha abrir tantos caminhos, sendas, atalhos para facilitar a salvação. Caminhos, sendas, atalhos para facilitar a salvação. A santidade do homem. A redenção, ele veio abrir caminhos para facilitar a salvação. A santidade do homem.
Então, o povo lá o povo que viveu antes de Jesus vir, é o povo do Antigo Testamento. Muitos deles foram salvos, né? Ficaram no limbo esperando para poder entrar no céu quando Jesus morreu, né? Depois da morte de Jesus, da paixão de Jesus, que foi Jesus que abriu o céu. Então esse povo, mas teve os que viveram antes, o povo do Antigo Testamento, muitos se salvaram, mas com o conhecimento que Jesus trouxe, facilitou a salvação. Então, quando a gente, pelo conhecimento que Jesus trouxe, por tudo que ele fez e deixou, os sacramentos, o conhecimento, a palavra dele, facilita a salvação, a santidade do homem. Não era o povo do Antigo Testamento, muitos foram salvos, mas não é a salvação foi facilitada. Nossa, como foi facilitada! E Jesus é o caminho. A gente vive pelos méritos dele, somos salvos pelo mérito dele, pelo que ele fez. Então, na redenção, abriu sendos atalhos para facilitar a salvação, a santidade do homem. E a vontade veio abrir o caminho real e direto que conduz à santidade da semelhança do seu Criador e que contém a verdadeira felicidade. Mas apesar de tudo isso, serão sempre livres de ficar, quem no caminho real, que conduz na santidade divina, quem nos caminhos, da santidade humana, e quem fora de tudo, que não vai ficar nem na santidade humana, nem na divina, e não quer nem ser salvo, e nem pensa em salvação, nem pensa em santidade, nem pensa em arrependimento, em temor a Deus, e tudo isso, Tem gente de todo jeito. Mas estará no mundo o que agora não há, a felicidade do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra. Então ele trouxe isso, essa felicidade que não tinha esse caminho estava fechado, foi aberto esse caminho real da santidade divina. O homem fez os primeiros atos sem meu querer e depois se subtraiu, por isso arruinou tudo, tirou esse caminho real, tirou esse bem ficou suspenso. Arruinou tudo. E como era a cabeça de todos, junto se arruinaram os membros. Minha humanidade formou o plano de todos os atos humanos na vontade divina. Minha mãe me seguiu fielmente. Assim que tudo está preparado, agora não se necessita outra coisa que outra criatura que, querendo viver perenemente neste querer, venha a tomar posse do plano feito por mim e abra este caminho real a todos. Então, essa criatura foi a Luísa, que só bastava isso. Jesus deixou tudo preparado e não necessitava de outra coisa que uma criatura que, querendo viver perenemente na divina vontade, tomasse posse de todos esses bens que foi destinado a todos. Então, isso aconteceu porque a Luísa quis viver perenemente na vontade divina, tomou posse de todos os bens destinados a toda a humanidade e abriu o caminho real a todos. O caminho está aberto. Quem quiser viver na santidade divina, o caminho está aberto. Aconteceu isso aqui, a Luísa quis, ela viveu e abriu esse caminho, está aberto, o qual conduz à felicidade terrena e celeste. A felicidade terrena e celeste. Mas a felicidade terrena não pense em bens, em coisas humanas, não quer dizer assim, não vai ter nenhuma contrariedade, tipo assim, sempre que eu sair, Deus vai mandar, eu vai esperar eu chegar em casa para chover. Não existe isso, Não existe isso. Eu já fui preparada, Senhor, se chover eu tô preparada, tipo assim, já aceito, eu não fiquei pedindo, não chove não, deixa eu ir primeiro passear, não. Eu já fui preparada, eu coloquei um monte de coisa assim pensando, vai chover, se chover eu já tô no plano B. Então, a felicidade terrena, o que é a felicidade? É a presença de Deus, a felicidade é Deus que é a felicidade. Se você tá com Ele, pode ser na chuva, pode ser no sol, pode ser se não chover, você tá feliz, se chover, tá feliz do mesmo jeito.
A felicidade é Ele, é viver. E Ele está se você está. Ele está se você está em comunhão com a vontade dEle. E aí tem felicidade. E tudo que acontece, a gente vê um propósito divino, você vê Deus em tudo. E por isso que você fica feliz. Você entende, Ele te dá uma luz para você entender o que está acontecendo, a dificuldade que está passando. Tem um propósito. É amor, você vê amor em tudo, você não vê. Tipo assim, se você vive na divina vontade, você não pensa assim, isso aconteceu porque Deus está me castigando, porque eu fiz alguma coisa errada, e você fica num mundo de culpa. Você pensa, tem um propósito, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E ela é sempre linda, maravilhosa. E eu aceito, eu amo a vontade de Deus. Ela é a minha também. Então, se chovesse, amém, Senhor. E eu ficasse encharcada, amém. Não choveu, amém. Então é assim, né? É uma felicidade terrena, mas não é a felicidade do jeito que as pessoas pensam. A felicidade é ter muito dinheiro, é ter um monte de comida, é ser a pessoa mais linda do mundo, humanamente assim, ter o cabelo mais lindo, brilhante, a unha linda, maravilhosa. Não é isso. Isso é isso. Nossa, meu Deus. Tem nada a ver. A felicidade é Deus, é ficar com Deus, é ter Deus, independente no sofrimento, na dor. É Ele que é a felicidade. Tudo que acontecer, você vai ver a vontade dEle, tem um propósito. E aí, como foi explicado, né? Jesus estava explicando no grupo Fiat. Assim, a gente viver na divina vontade, a felicidade vem porque você vive feliz, porque você sabe que tudo que acontece tem um propósito divino, que é um ato divino, como Jesus falou. É o nosso ato, é o nosso sofrimento, é Deus sofrendo em você, e isso tem um bem para toda a humanidade. A sua vida não é sua. A sua vida é uma doação para toda a humanidade. Tem bens que alcançam o passado, presente e futuro por causa daquele ato que Deus está. O nosso ato, né, com Deus, o nosso sofrimento, a nossa respiração, a nossa dor. É Deus que está sofrendo em você. É Ele que está morando. Então tudo está acontecendo, é Ele. Aí a sua felicidade é saber isso. Você e Deus têm a mesma vontade. O que Ele deseja, você deseja. Ele deseja o bem a todos. Ele deseja que todos... Ele deseja se doar para todos. E você quer a mesma coisa. Então você fica feliz porque isso está acontecendo. Você está se doando. Doando a sua vida. Então é isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.